Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Minha carta de hoje é interessada a todos os brasileiros, que são brasileiros com muito orgulho e com muito amor. Esse ano, no Brasil, é um ano de eleição para presidente da República, para o Senado, para os deputados federais, para os governadores dos estados e para os deputados estaduais. Se nós tivéssemos bons professores, eles nos ensinariam que a eleição não é política. A eleição é um evento político. E se nós tivéssemos bons professores, eles não dariam consciência da nossa história, enquanto país e enquanto humanidade. Né? Assim, você tem ideia do seu sacrifício para manter esse país de dimensões continentais do jeito que ele é? Sabe quantos impostos você paga? Todos nós pagamos? É muita coisa. Você tem ideia do sacrifício das pessoas para que tivéssemos eleições? Então, uma vez a gente sabendo de todos esses sacrifícios, de todos esses esforços, nós deveríamos fazer bom uso dessas eleições. A começar pelos líderes, né, que não são oferecidos, né? Se nós tivéssemos a prática de ler o Evangelho e refletir sobre o Evangelho, nós todos teriam um entendimento comum, né, de que a maior lição do Evangelho é que a gente precisa respeitar o sangue que já foi derramado. Uma vez você respeitando o sangue que já foi derramado, você evita que sangue continue sendo derramado. Porque Jesus, o crucificado, ele diz que ele quer misericórdia e não holocaustos. Então, assim, se a gente conhecer a nossa história recente, tivemos a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a intervenção militar no Brasil, né, com ameaças de guerrilhas durante a Guerra Fria. Nós tivemos a Revolução Constitucionalista liderada pelos paulistas para defender, né, o direito constitucional no país. Então, assim, a gente precisa respeitar esse sangue que já foi derramado para que possa evitar que outro sangue seja derramado, que continue sendo derramado, né? A gente não pode deixar que o Brasil seja retalhado, né, e seja desorganizado. A gente vê aí o exemplo do Oriente Médio, como é, e a gente tem a felicidade de não ser desse jeito. Mas isso nos impõe muitos sacrifícios, né? Nos impõe muito sacrifício. E a eleição como evento político, né, ela não pode ser banalizada. As pessoas que pedem o seu voto, elas precisam respeitar o seu voto. E nessas eleições, né, nós já fomos lesados, porque os brasileiros não participaram das convenções partidárias, não foram convidados para isso. E os partidos, eles são subvencionados com verba pública dos nossos impostos, para justamente dar esclarecimento político para as pessoas, tanto histórico quanto de teses políticas, né? E a gente vê várias aberrações aí programáticas, né? A gente vê várias omissões lesivas, perniciosas, né? Então, assim, nós vamos participar das eleições, mas estamos totalmente desprovidos de informação, né? E essa informação, ela não depende de governo nenhum, né? Uma educação de qualidade, ela depende da nossa própria iniciativa. Os livros circulam por aí, né? As pessoas podem se encontrar e trocar ideias a respeito do que é importante para a sociedade,
para a nossa organização política. Ainda temos essa liberdade e não temos lideranças que nos incentive isso. Mas podemos fazer isso por conta própria. Né? E a urna é o momento que a gente, mais do que eleger um ou outro, a gente disciplinar o comportamento dos nossos representantes. Né? Então, numa democracia, o poder mais importante e mais próximo da população é o legislativo. Né? E então, assim, as assembleias estaduais, a Câmara Federal dos Deputados e o Senado precisa ter o maior compromisso com o voto das pessoas. Né? E aí, a gente sabendo já dessa irresponsabilidade dos nossos representantes, das nossas lideranças partidárias, né, a gente precisa interferir. Né? De que vale o sal se não salgar? A gente precisa interferir, né? E interferir com bastante atitude. Primeiro, o PSDB oferecer a Aécio Neves e a Luísio Nunes como candidato a presidente da República e vice-presidente é uma aberração. É uma excrescência política que precisa ser observada por todos os brasileiros. Primeiro, porque o Aécio é senador. Foi eleito em 2010. Ele vai concorrer à eleição presidencial. Se ele perder a eleição, ele volta a ser senador, porque o mandato dele é de 8 anos. Compreende? Né? Agora, essa irresponsabilidade, né, ser de uma pessoa é preocupante, né? Mas essa irresponsabilidade ser de duas pessoas, né, é intolerável. Porque o candidato a vice-presidente, junto com o Aécio Neves no PSDB, é o senhor Aloysio Nunes, também senador da República. E aí, um partido que permite esse tipo de coisa, né, e dois senadores que se propõem a fazer isso, eles estão jogando o seu voto no lixo. Primeiro, porque eles não têm nenhuma responsabilidade com o seu voto. São os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, eles precisam de muitos votos para ocupar. Nossas unidades federativas, São Paulo e Minas Gerais, precisam de muito mais votos para ocupar uma cadeira no Senado. Então, assim, a gente vai deixar isso para o suplente. Quem é o suplente? Ninguém vota no suplente para senador. E o suplente para senador, ele está ali para quê? Para ocupar a cadeira do senador, né, titular, no seu impedimento ou na sua ausência, né? E não para um oportunismo eleitoral, que é o que a gente vê de dois nobres senadores da República. Nós, enquanto nosso voto, não podemos patrocinar esse tipo de atitude. Isso é uma ofensa, isso é um agravo para uma instituição que é o Senado, que é a instituição legislativa, parlamentar, responsável para a União. É responsável pela União. Nós que somos brasileiros com muito orgulho, com muito amor, que nos exaltamos com o tamanho do nosso território, com a riqueza debaixo do nosso solo, com a nossa cultura, né? Essa união, ela é mantida, ela é dialogada, discutida no Senado Federal. O Senado Federal é a instituição responsável. E um senador que abre mão da sua cadeira para uma aventura eleitoral, né, ele está sendo irresponsável, está jogando seu voto no lixo, nosso voto no lixo, né, e deprimindo uma instituição que deveria zelar pelos interesses de todos os brasileiros. Então, votar em Aécio Neves e Aloysio Nunes é um voto
nulo, uma manifestação de desimportância do seu voto. Eu não sei em quem votar, mas para mim, diante desse critério, está muito claro em quem não votar. Ainda mais, o PSDB é um partido que tem grandes quadros para oferecer para a nação, para ocupar o Palácio do Planalto. Além de José Serra, tem aí Fernando Henrique Cardoso, que foi um excelente presidente, que foi responsável pela estabilização da moeda. Um partido que não convoca o seu quadro mais ilustre para concorrer ao Planalto, né, é um partido que está também, enquanto partido, ele está lesando todos os brasileiros. Sabe? Isso é muito sério, né? E o PSDB, né, agindo dessa maneira, tirando 2 senadores do seu partido do Senado para fazer essa chacota eleitoral ao Planalto, né, ele está ferindo o seu próprio programa, porque o PSDB, a maior contribuição do PSDB é defender o parlamentarismo. E o Senado é parlamento, é o Congresso Nacional, é a Câmara Alta do Congresso Nacional. Então, é um partido que, mais do que se aventurar ao executivo, ele tem como fundamento oferecer parlamentares excelentes para a nação. Então, desmoralizando o Senado, ele quebra a sua própria essência programática. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aécio Neves e Aloysio Nunes não merecem o seu voto. Não merece o voto de nenhum brasileiro. Por quê? Porque um voto em si é como manifesto de futilidade do seu voto, dos 2 maiores colégios eleitorais da nação. Então, gente, a gente precisa observar tudo isso, né? Quando a gente não dá importância, né, para um momento como esse, para essas atitudes, uma vez que a gente já foi lesado de não participar das convenções partidárias, esses anúncios de última hora, né, no último dia no calendário oficial das convenções, né, a gente tem que tomar muito cuidado com esses senhores que a gente vai acreditar, né, e delegar aí a administração do país. Carlos Caleteia para todos vocês.